Presidente Leila Pereira. Presidente, obrigado por topar bater um papo com a gente logo na abertura da transmissão. E evidentemente que a primeira pergunta, ela tem a ver com esse assunto que merece total prioridade, que foi o racismo sofrido pelo Luidy. Nós ouvimos a senhora falando numa coletiva sobre várias ações sendo planejadas. Caminhamos com algumas ações em relação a punições contra esse tipo de atitude. Obrigado por conversar conosco, presidente. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Fragoso, primeiramente eu queria dizer a minha indignação da pena aplicada pela Conmebol de $50 mil, não é? E portões fechados. Aliás, o Cerro nem está mais, não é? Disputando a Libertadores. E portões fechados e sub-20. Vocês viram, não tem público quase absolutamente nenhum. Eu acho que tinha meia dúzia de racistas lá nesse dia, não é? E a aplicação de $50 mil para um crime de racismo, quando, se você atrasa 1 minuto para entrar em campo, são $100 mil. Se acende sinalizador, $78 mil. Vocês vejam como a Conmebol encara o crime de racismo. Isso é um absurdo. Então nós ficamos indignados e nós, então, o que nós fizemos, Fragoso? Nós escrevemos uma carta, não só o Palmeiras e os clubes da Libra e da LFU assinam essa carta para a FIFA, solicitando que a FIFA intervenha nesses casos de racismo e que, juntamente com a Conmebol, intervenha na Conmebol, para que as penalidades sejam muito mais pesadas. Porque só com a certeza da punição que nós vamos coibir esse tipo de crime. Então, nós protocolamos essa carta hoje na FIFA e nós vamos seguir acompanhando muito perto, de uma forma muito firme. Porque isso não vai ficar assim. As lágrimas do Luidy machucaram, eu não tenho dúvida, não a presidente do Palmeiras, o mundo inteiro. Porque não é possível que alguém não tenha ficado comovido com a tristeza, não é daquele menino. O que acontece não é com o Luidy, acontece toda hora. Toda hora. A grande maioria dos clubes brasileiros já sofreram com esse tipo de crime. E o que me deixa mais indignada, Fragoso, que se você pensar que os clubes brasileiros representam 60% da receita da Conmebol. E você veja como que a Conmebol trata os clubes brasileiros. Então eu acho que a CBF, mas eu acho também que o nosso presidente Edinaldo está muito atento a isso, que ele é um grande lutador, ele luta nesse combate ao racismo. Nós temos que tomar medidas firmes com relação à Conmebol, porque não é possível. O Brasil representando 60% da receita da Conmebol e os clubes brasileiros sendo tratados dessa forma. Eu vou lançar até uma ideia, tá? Uma reflexão para todos nós. Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime, como a Conmebol não consegue tratar os clubes brasileiros com o tamanho que os clubes brasileiros representam para a Conmebol, por que não pensar em nós nos filiarmos à CONCACAF? Saímos da Conmebol e vamos para a CONCACAF, sabe? Eu acho que só assim, vão respeitar o futebol brasileiro, que o futebol brasileiro não está sendo respeitado pela Conmebol. Então é uma coisa para se pensar. Eu vou até conversar isso, eu tenho uma reunião quarta-feira na CBF, conversar com os clubes brasileiros que vão estar lá e com o presidente Edinaldo, que é uma semente para se plantar. Já que não somos respeitados aqui pelo órgão que controla o futebol da América do Sul, por que não irmos para a CONCACAF? Com certeza, financeiramente, para todos os clubes brasileiros, seria muito melhor. Isso é uma ideia que a gente poderia pensar muito seriamente. Já que não somos respeitados pela Conmebol, vamos para a CONCACAF. Presidente, ainda em cima desse tema, a questão envolvendo o Alejandro, o presidente da Conmebol. Ele não havia dado sinal de vida para a senhora nos primeiros contatos. De alguma maneira, você conseguiu um contato com ele? Como foi esse contato, se de fato houve? Então, Fragoso, quando aconteceu o fato, eu liguei para o presidente Alejandro, eu não consegui falar. Depois que eu dei a entrevista, que todos viram, e aí ele me ligou dizendo que seria muito rígido nas penalidades, mas pelo que eu vi, não foi
tão rígido, não é? Eu vou te falar, para essa penalidade que a Conmebol aplicou nesse fato, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um estímulo para que aconteçam novos casos de racismo. Mas não tenho dúvida nenhuma que a solidariedade que nós temos com todos os clubes brasileiros, não é, que a grande maioria já sofreu com esse tipo de crime na América do Sul, em torneios organizados pela Conmebol, eu não tenho dúvida que isso não vai ficar assim. Tá? Nós vamos tomar medidas, mas muito, muito sérias contra a Conmebol, porque não é possível. Não é com notinha, não. Temos que ter medidas firmes. E a punição pedida nessa carta FIFA financeiramente é uma punição forte? Olha, nós pedimos multa primeiro, reconhecer, né, identificar o infrator, prender o infrator. Aliás, isso já está nos regulamentos da FIFA, que também nesse jogo do Cerro, o Luigi identificou o infrator, o árbitro tinha que ter parado o jogo, não é, mandado prender o infrator e continuado o jogo. Não fizeram absolutamente nada. Então, o que é a proposta da gente? Que se identifique o infrator, que se multe o clube. E numa reincidência, excluir o clube da competição. Foi o que nós pedimos para o Cerro. Porque, na verdade, foi a terceira vez que o Palmeiras sofre o crime de racismo por esse mesmo clube. E não aconteceu absolutamente nada. Foi multado e é interessante que a multa vai para a própria Conmebol. Não vai para a vítima, vai para a Conmebol. Então, isso está muito errado, gente. Isso tem que mudar. O Palmeiras vai bater firme nisso. E uma ideia é essa, já que a Conmebol não respeita o futebol brasileiro, poderíamos pensar em nos filiarmos à CONCACAF, que financeiramente seria muito mais interessante para todos os clubes brasileiros. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa aí também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação, e só assim você vai ficar por dentro de todas as notícias que a gente soltar aqui do Verdão. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe aí a sua opinião, tá? Deixe aí muito bem o seu like, que é muito importante, porque o YouTube entende que os vídeos que tem bastante like, ele enxerga que é um vídeo legal e vai entregar esse vídeo para novos torcedores do Palmeiras que ainda não conseguiu assistir o vídeo completo. E valeu? Espero que você também tenha ficado até no final aí. Espero muito a sua colaboração. Tamo junto, um grande abraço. Tchau, fui.